Bom, gente, estamos aqui com Fred Luz, Lívia Monates, Pedro Duarte e eu, Carol. Uma honra estar de novo aqui com esse super time do Partido Novo. A gente vai conversar hoje de como é que... da trajetória política aqui da gente, das dificuldades, das dores, das alegrias de estar aqui num partido tão diferente, né? E aí, Fred, conta um pouquinho como é que foi sua trajetória, como é que foi sua campanha, como é que é essa entrega de estar aqui com a gente na política. Bom dia, Carol. Obrigado aí pelo convite de bater esse papo. Uma honra estar aqui do lado do Pedro, da Lívia, né? Cara, é assim, eu não me julgo nenhum político, sabe? Assim, embora eu tenha me envolvido com isso durante um bom tempo e acho que cada cidadão tem uma responsabilidade muito grande, né, com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país, né? Eu tive uma experiência atípica, né? A minha vida é feita assim de casualidades, mas casualidades importantes, né? E eu falei muito isso e falo. Quer dizer, a experiência no Flamengo, para mim, que era um negócio assim, que é quase que uma entidade pública, né? Me fez ver o mundo de uma forma diferente, porque eu tinha muito ceticismo em relação a governo, a clube de futebol e tudo mais. Hoje eu até trabalho, né, num negócio de esporte e entretenimento, acabou virando uma nova modalidade de atividade para mim. E ali no Flamengo, um grupo de pessoas sérias, legais, com bons propósitos, de fora para dentro, conseguiram fazer uma transformação muito importante, né? Então, assim, mal comparando, assim, um lugar que nunca teve um governo, que nunca teve uma gestão de qualidade, quando teve, encontrou um resultado excepcional, né? E aí eu olhei para minha cidade, eu sempre vivi no Rio de Janeiro, né? Nunca vivi fora do Rio de Janeiro, por uma casualidade. Eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos já viveram fora do Rio. Eu falei assim, caramba, será que vamos ficar só reclamando mesmo, né? Quer dizer, e eu tinha tido uma experiência ali, claro que o Flamengo tem que construir a cidade que a gente quer morar, né? Exatamente, a gente tem uma responsabilidade, né? Assim, a gente fala assim, não é política, mas é política, né? Depois quando a gente vai aprofundando, política a gente faz em casa, né? Com a nossa mulher, com os nossos filhos, para decidir onde vai jantar, onde vai, decisões vai morar onde, vai passear onde. No fundo, nós estamos sempre conciliando interesses de uma forma organizada, limpa, simples, transparente. Quanto mais transparência, quanto mais qualidade nas coisas que a gente quer fazer, melhor. E caramba, nós estamos muito, muito distantes disso, né? Sim. E aí a pergunta nesse momento para mim que seja assim, caramba, eu quero ajudar, e aí, como? E fui procurar, né? Fui procurar pessoas que já vinham buscando ajudar, que, né, de alguma forma, e essas pessoas me apresentaram a outras pessoas, os meus filhos me apresentaram ao Partido Novo, né? Olha que legal. Foi diferente. Eu fui lá no Partido Novo, né, até cumprimentei lá o João e tudo, mas foi só isso. Na primeira ida, fui com o Leone, que era amigo do meu filho. Isso aqui é 2017, né? Não, antes, 2017. Mesmo ano que eu entrei, também. Eu também. E eu decidi não, assim, falei com outros amigos meus, que eram mais PSDB, não sei o quê, falou, não, o partido tem dono, não sei o quê, aquela coisa. E eu, ignorante, a verdade é essa, né? Mas eu continuei. Acho que é a história de todo mundo. A gente chega no partido, isso aí é muito legal, mas, cara, política não é pra mim. Não, eu continuei. Aí eu conheci, olha só que coincidência, entre essas pessoas que me apresentaram, eu conheci o Luiz Felipe Dávila, que era presidente lá do CLP, né? E teve uma empatia enorme entre nós dois, assim. Porque eu assim... Ele é um craque, né? Eu acho que antes das coisas, vêm os princípios e valores. Assim, não é de qualquer... Sabe assim, não, eu vou entrar num processo desses para ganhar. Não. Eu vou entrar num processo desses para divulgar, para desenvolver uma forma de viver fundada em princípios e valores. É o que eu acredito, né? Não existe perfeição entre seres humanos, né? Não existe perfeição na organização humana, né? Mas existe, sim, boa índole, bom senso, lugares onde as pessoas se sentem melhor. Uma vontade genuína de construir aquilo ali, de fazer diferente. Exatamente. Então, assim, aí o Luiz Felipe falou uma coisa para mim que me marcou. Ele falou, e o modelo que eu estava envolvido, ainda continuei envolvido, era ajudar a governos pós-eleição, né? Tecnicamente, com conteúdo, com gestão, né? Que esses amigos meus, o modelo deles sempre foi muito esse, né?
E eu comecei a estudar contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, né? Que a próxima eleição seria que é um a eleição. desastre. Não, um trabalho feito pelo só. INSPER e tudo mais. Eu conheci a turma do INSPER, o André. Passei a trabalhar naqueles números. Mas esse cara, o Luiz Felipe, virou para mim e falou assim: Fred, olha só, todas essas ajudas pós-eleição, na verdade, você está enchendo, está botando azeitona do pastel de quem não vai fazer legal lá na frente. O propósito é o outro. E o grande desafio de todos nós é a gente entrar numa conversa, né, e trabalhar nisso, né, que seja conversa boa. Fácil de falar, né? Muito difícil de fazer, né? Aí eu fui fazer o Renova. Me apresentaram lá o Renova, eu conheci o Edu, conheci o Wolf, bababá. Nos conhecemos lá. Exatamente. Nos conhecemos lá. Conheci o Pedro no Renova. E ali aqui todo mundo é aluno do Renova. Todo mundo Renova. Liga Felicidades e eu agora estou fazendo. E no Renova, né? Eu que sou bem mais velho que todos vocês. Nem tanto, né? Cara, eu encontrei e falei assim, caramba, temos uma possibilidade. Eu, para mim. Uma garotada, gente jovem, pô, né? Conheci o Ganime lá também, de boa índole, do bem, né? Assim, e eu falei assim, que é o que eu acredito. Eu acho que até antes de negócio de partido e tudo mais, pessoas do bem. Na medida que você consegue atrair pessoas do bem com bons propósitos, essas pessoas vão se acordar qualificadas, né? em relação ao melhor caminho. E comecei a estudar os partidos políticos. Eu estudei os partidos políticos junto com Ferreirinha e com o Marcos. O Marcos nem veio para a política, né? Para fazer a escolha, né? De onde... De partidos, aquele negócio lá da barriga de peixe, que chamam as a nominata. Para montar da nominata, toda aquela questão técnica. Eu sou muito assim, né? Vamos fazer Mas isso é muito importante, né? Isso é muito importante falar. Aí eu falei assim, ali a barriga dos outros partidos para sempre eleger um cacique, né? Qual é a diferença do Novo em relação a isso? Exatamente. Eu falei, cara, eu não vou ser candidato. Ali eu concluí assim, não vou ser candidato. Eu vou ajudar essa garotada do Rio de Janeiro. Meu foco é Rio de Janeiro, né? Sim. Assim, aí a gente montou um grupo do Rio de Janeiro com todo mundo. Tinha gente de tudo quanto era canto, né? Sim. Fazia reuniões na casa daquele cara que depois foi que era do Cidadania. Foi o... Era o Walter, não? Não, um louro gordinho. Ah, sim, putz, esqueci o nome dele, mas gente boa também. Gente boa pra caramba, pô. E aí a gente fez o grupo, tinha gente que... Aí eu vi que ia ter gente que ia pro PSOL, que ia ter... convencer o pessoal do PSOL a ir pra rede, que é sempre o nome... pelo menos tá aqui, um pouco mais moderado. Não, mas assim, bem assim. Mas eu, Fred, eu falei assim, caramba, o que eu mais me identifico e o que eu acho que tem um caminho mais consistente, que faz sentido para mim, é o Novo, né? Eu acho que o Novo tem umas coisas que são muito diferenciadas dos outros partidos, né? O não uso do fundo partidário, a questão do processo seletivo, né? Aí tem assim, o processo seletivo é elitista. Assim, cara, o que não é elitista, né? A questão é que o tom de elitismo está sendo usado muito de uma forma pejorativa. Quando você fala de qualificação é elitismo. É sempre a elite, exato. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, cara, eu quero o melhor. É isso, o que é? A elite dos guerreiros, a elite das pessoas qualificadas. Aqui a elite está muito voltada para a destruição de valor, para chegar lá de qualquer jeito, né? Para o abandono dos princípios e valores. Exatamente. Aí, de novo, a gente tem que resgatar os princípios e valores e tudo mais. E o lugar que eu vejo assim que mais atrai, que tem maior potencial de atrair esse tipo de gente, voltamos lá à questão do bem e tudo mais, eu acho que é o Partido Novo, né? Embora pessoas do bem não vejam assim, muitas vezes, e fazem outras escolhas. Eu sou assim, cara, não tem problema que essas pessoas prosperem. Toca a sua vida porque aí. Porque dia as pessoas do bem, eu espero isso para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. As pessoas do bem vão estar juntas com propósito para melhorar a nossa vida. Tem um tempero a mais, né? Você tem aquele risco de ser política não só, né? A política do Brasil todo, que já tem esse problema de corrupção e dos políticos voltados para os próprios interesses, mas o Rio de Janeiro tem milícia, né? Tem toda uma questão ali nas câmaras. É sempre um plus a mais. O Rio de Janeiro sempre tem uma questão extra. Mais, Mas é aquele negócio, né? As pequenas concessões vão levando aos grandes desastres. Então, assim, quando eu vejo você, eu vejo o Pedro, eu vejo a Lívia, né? Eu vejo muita gente, uma garotada, para mim, né? Vocês são garotada, assim,
cara, empenhados, com bons propósitos, eu falo assim, a gente de alguma forma tem que ajudar. A gente de alguma forma tem que propagar, tem que estimular que vocês avancem, né? Muitas vezes eu fico vendo as briguinhas, né? Que eu falo assim, caramba, a gente tem que ter uma coisa em mente. Por mais que eu goste de mim, das minhas opiniões, eu tenho que respeitar a opinião dos outros. Política é isso, né? Fazer concessão, arte do Em casa, né? Em casa, eu falo assim, vai pra casa, vai pra cá. Em casa você faz isso. E o debate em casa. Não, e assim, o Partido Novo briga. A gente briga ali porque um quer um tomzinho de rosa mais claro, outro tomzinho de rosa mais escuro. Mas no final todo mundo quer a mesma coisa. Agora, quando você vai ver as outras brigas nos outros partidos, um roubou, outro tá preso. Não tem como comparar. Mas eu tenho uma outra mensagem também. Cara, a gente também, às vezes, se separa muito fácil. Entendeu? Eu acho que a gente devia investir mais na continuidade. Toda vez que a gente quiser se separar, a gente pensar o seguinte, caramba, qual é a minha opção? Tá bom, vou sair daqui, mas eu vou para onde? Porque falta essa reflexão de muitas pessoas. Eu acho que falta pra caramba, porque é difícil esse aonde para quem pensa que nem a gente. Se o outro aonde é como você pensa, quer dizer, você tem um desalinhamento de princípios e valores, né? Eu não vejo problema. Aí realmente... Entendeu? Agora, cara, eu vejo muita gente, às vezes, que tem os princípios e valores, e eu falo assim, cara, mas aí você vê para onde o cara vai, você fala assim, mas não tem nada a ver. Né? Os partidos, eles não têm, né, visão, não tem uma ideologia, assim, não tem uma ideia clara. Você não sabe, eu vou votar no partido X porque esse partido pensa dessa forma. Talvez membros daquele partido pensem, mas outras pessoas pensam completamente diferente. Eu acho que a dificuldade, às vezes, de você juntar muita gente muito boa é que todo mundo tem muita opinião. E aí tem muita convicção, porque se prepara, porque participa e tudo mais, e vira um debate porque são pessoas muito qualificadas, muito inteligentes. Mas isso é bom. Mas isso é bom, é muito bom, mas gera todo esse debate e às vezes a pessoa fica magoada porque está acostumada a ter sua opinião até prevalecendo, ganhando, porque é uma pessoa que debate mais política. Acho que a dificuldade, quando a gente junta muita gente boa, é uma tribo com muito cacique. Mas falta maturidade, concordo. Mas aí vem um princípio que para mim é fundamental, que é o seguinte, cara... Eu não posso fazer questão de ganhar a discussão. É isso, exatamente. Falta essa maturidade. Eu tenho que fazer questão que dê certo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa, na minha opinião, evoluir na visão. Né? Então, assim, voltando lá, eu fui candidato por acaso. O meu propósito, como já falei aqui, nunca foi ser candidato. O meu propósito é, de alguma forma, fomentar, facilitar que pessoas boas venham para a política. Preferencialmente para o Novo, mas não necessariamente para o Novo, né? Que pessoas venham para trabalhar de uma forma limpa, séria, organizada, competente, porque a gente fica discutindo muito sobre palpite e não vai aos dados e fatos, não vai ao fundamento. Já tem várias experiências no mundo que deram certo. A gente aqui insiste em tentar inventar a roda do lado ruim. Difícil achar algo que já não teve alguma experiência fora sucedida. Isso vale para qualquer atividade. Ali com política pública, na verdade, tudo tá ali. É só pegar dado, mas a gente aqui insiste em fazer coisas que a gente sabe que vai dar errado e a gente insiste em repetir. Aí é muito ruim, né? Então, assim, meu propósito hoje é estar ajudando por trás das câmaras, mas também não sendo completamente omisso, né? Hoje eu tenho uma atividade profissional que me toma bastante tempo. Estou muito feliz. Como foi na trajetória toda? Qualquer coisa, é intensa na vida, né? Então, e ainda estimulo a todas as pessoas que venham participar. Cara, isso é muito legal, adoro que vocês estejam aqui. A gente vê os voluntários do Novo ali, os candidatos, os filiados, fazendo aquilo com paixão. Todo mundo tem sua vida, né, privada ali, filho, trabalho, mas a gente vê todo mundo também até de madrugada, trocando ideia, estando aqui cedo. Hoje a gente está aqui gravando 7 horas da manhã, já está todo mundo aqui participando para nada, porque a gente de fato acredita num país que a gente pode junto construir um país melhor. As histórias são muito parecidas, não tem um benefício financeiro, tem um benefício da gente de fato acreditar naquele propósito, né? Isso, eu pegando aqui um gancho do que o Fred falou, quando eu explico essa questão do coeficiente eleitoral para as pessoas, de como é que os partidos colocam ali, engordam a barriga do peixe, vai a cabeça do peixe, a reação das pessoas é sempre a mesma. Mas esse sistema, então, é muito injusto. O sistema, ele não é injusto. Quando você para pensar,
se os partidos tivessem, de fato, posições claras, isso seria até muito correto, porque, na verdade, isso é para fortalecer o sistema partidário. O problema não é a forma como o sistema é feito, o problema são os partidos brasileiros. E a gente volta para o Partido Novo. São poucos os partidos, eu conto, acho que, sei lá, 2 ou 3 só, e com certeza o Partido Novo, talvez, para mim, seja o principal. É um partido que você pode votar na legenda e saber que qualquer daqueles candidatos que forem eleitos, eles vão estar pensando igual, porque a gente tem um processo seletivo que faz uma triagem. E essa questão do processo seletivo, estou eu aqui e a Lívia, né, eu fui candidata em 2018 junto com a Lívia, a gente corta mulheres do processo seletivo. Quer dizer, todos os partidos têm mulheres laranjas. A gente não consegue, né? A gente tem uma cota, na verdade, que é a cota de gênero, que foi feita para trazer mais mulheres para a política, né? A gente tem que ter 30% ali de gênero, porque já teve partido que teve o problema ao contrário, teve muita mulher. Mas, geralmente, os partidos têm essa dificuldade de colocar 30% de mulheres na nominata. A gente não só não tem esse problema... da pior forma, né? Comprando candidatura. Eu só queria fazer uma parte. A gente não corta as mulheres, a gente não permite que mulheres que não são qualificadas sejam candidatas. Né? Que a gente tem um estímulo que as mulheres vão. Exato. Mas a gente não flexibiliza, porque o que a gente vê muito nos partidos é uma disputa por mulheres para poder bater a cota. E no Novo temos X mulheres qualificadas para concorrer, temos Y homens, é isso que vai concorrer. É o número de pessoas qualificadas que tem. A gente diminui qualificadas e aliadas aos nossos Depois da campanha valores. de 18, você com certeza recebeu algumas ligações, eu recebi de partidos, que a pessoa te liga e fala, olha, eu preciso de mulheres para a próxima campanha. Não importa o que você pensa, quem você é, eu quero só o seu nome aqui para entrar na nominata para compor. Então, as ligações mais bizarras possíveis. Não, né? bizarro. Oferecendo bizarro. coisas assim, que, né? Assim, Desde cargos a dinheiro, a tudo, exatamente. né? Porque não bate a cota. Mas, assim, uma reflexão, né? A gente se dá pouca conta de que o caminho para mudar o Brasil é uma bancada de deputados federais expressivos. Sim, legislativo. Porque os problemas do Brasil são Senado problemas também, né? de regra. Sim. E as regras são definidas na Câmara e no Senado, no Congresso. E a gente fica muito olhando o executivo do presidente. e não olha para isso. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, poxa, você estava falando de partidos. A gente valoriza a mentira. É uma coisa inacreditável. A gente não tem penalidade para mentira. Né? E isso é grave, porque isso distorce todo o processo de entendimento. Né? Quer dizer, a gente tem um sistema representativo que permite voto secreto. Né? Isso, para mim, é inaceitável. Como é que você vai saber que você já não lembra quem votou? Quando você lembra, você não sabe como ele votou. O Pedro é um representante, porque ele é um vereador. Um deputado também é um representante. Né? Você, se Deus quiser, vai ser uma representante, vai ser uma deputada federal. Como é que eu vou saber o que você está fazendo se você tem direito a voto secreto? Você não devia ter direito a voto secreto. Entendeu? A usar dinheiro secreto. Político é um servidor. Antes de qualquer coisa, ele tá servidor ali. De quem votou em você. Exato, é mais claro. específico ainda. Né? Porque você tem um mandato de representatividade de quem votou em você. E você... Então, como é que muda isso? Eu vejo muita gente aí falando do Supremo. Não, porque o Supremo... Caramba! O Supremo só tem essa autoridade, entre aspas, né? Sim. Por causa da dubiedade das leis. O problema está no legislativo, sempre está no legislativo. Né? Sim. Que de novo, voltando lá, toda aquela questão da política, é a representatividade mor. Né? E a gente não se dá conta disso. É o poder que deveria dar o exemplo, mas no geral é o oposto. Mas para isso precisa ter regra. E para ter regra precisa ter gente boa lá. Sim. Eu vejo o próprio exemplo das câmaras municipais. Falta transparência, ninguém sabe quem são os assessores de ninguém. Você procura, entra no site da Câmara, quem são os assessores desses vereadores? O poder que deveria dar o exemplo. E você não encontra. Você não encontra. Aí você vai para aquelas verbas, auxílio combustível, agora na Câmara do Rio até auxílio blindado. E aí, mais uma vez, não tem as notas fiscais, não tem a transparência, no poder que deveria dar o exemplo. O exemplo. As pessoas... Saiu uma pesquisa recentemente que 60%, acho que, dos eleitores não lembram em quem votou na eleição passada. Se você sequer lembra em quem você votou, significa que você já não vai fazer essa cobrança. E olha que essa era de deputado. Se for para vereador, deve ser mais de 80%. Eu ia puxar esse gancho agora, porque a gente está falando aqui, a gente está num grupo, né? Não vou dizer privilegiado, mas especial de pessoas que já têm essa consciência, né? Assim,
A gente veio pro Novo por causa disso, porque a gente entende, né, a nossa participação. Agora, todo mundo aqui foi pra rua fazer campanha. Ontem a gente estava na rua fazendo campanha. E, assim, é uma dificuldade muito grande, né? Fazer as pessoas, na grande população, entender, primeiro, a importância do legislativo, né? E, segundo, a responsabilidade de cada um e como reverter isso na urna, né? Como você não é responsável só naquele dia de apertar o botão. Você é responsável durante 4 anos de cobrar Lívia, assim, a pessoa que eu você chamaria votou. uma atenção, assim, fortíssima para deputado federal, entendeu? Não é que os outros sejam não importantes, são importantes também. Mas deputado federal, se a gente quer mudar o Brasil, tem que olhar para os deputados federais. Por quê? Porque a legislação, né, quando a gente fala de descentralizar, de exigir transparência, de ter verdade e tudo mais, isso hoje tem que vir via Legislativo Federal. Não, a Constituição concentrou, né? Exatamente. Então, Código Civil, legislação de direito civil é lá, legislação trabalhista então, é lá, não legislação tem empresarial jeito, é lá. entendeu? A Constituição diz que é isso, que o Congresso Nacional realmente centralizou boa parte das competências. Então, o deputado federal aí que sim, legisla. para descentralizar precisa do Congresso. Descentralizado, aí ganhou importância as câmaras estaduais e as câmaras municipais. Né? No fundo é isso. E as pessoas não se dão conta. E é isso. A nossa grande dificuldade é traduzir essa história toda para o cara que está na rua, que você encontra ali, o pipoqueiro, que você vai conversar, né? Enfim, o camelô, o Que dono depois da de loja. décadas de mentiras, as pessoas criaram, os eleitores criaram uma Exatamente. expectativa de que deputados federais, estaduais, vereadores fazem outras coisas. Exatamente. Agora mesmo, Fred, no e-mail do gabinete, a gente recebeu na última semana alguns e-mails sobre doação de cesta básica. Não era nem pessoas pedindo, eram empresas oferecendo, nós vendemos cesta básica, pacote, tudo mais. Eu comecei a perguntar, por que diabos eu tô recebendo tanto e-mail sobre cesta básica? E aí eu pensei, óbvio, tá chegando na campanha, e infelizmente as empresas sabem que políticos distribuem cestas básicas em época eleitoral. E as pessoas criam essa expectativa. Às vezes você vai em alguns pontos da cidade e as pessoas... Não, mas o que você vai me doar? Eu preciso de um cimento para reformar minha casa. E dá uma pena da pessoa. Mas tá tudo errado. Às vezes são expectativas até, né, legítimas. Você vai direcionar R$2.000 para aquele hospital, para aquela ambulância. Até o deputado federal até faz isso através de emendas. Mas a forma como isso é feito hoje no Congresso é exatamente assim. Aquela comunidade ali está precisando de R$2.000 para essa ambulância. Eu vou direcionar isso ali porque aqueles R$2.000 vão significar 2.000 votos naquela comunidade. A gente aqui no Partido Novo tem batido bastante essa questão das emendas do relator. As pessoas não entendem muito. Na verdade, quem deveria estar cuidando do orçamento é o Executivo. Você já tem essa transferência para o Legislativo, que já é uma coisa esquisita. Uma distorção. Uma distorção. Errada, né? Mas tudo bem, é legalizado, é assim que é feito, né, o jogo hoje. Vamos tentar andar ali com aquelas regras que eu não concordo, mas que existem. Ruim, faz muito uma ruim. emenda com transparência, faz como o Partido Novo faz. Abre um edital. Hoje a gente institucionalizou os casos de corrupção do passado, né? Que você dava ali uma verba para o Congresso direcionar. Hoje em dia, aquilo ali são as emendas do relator. São bilhões de reais virou legítimo, que eles direcionam de acordo com os interesses políticos daquela região. Teoricamente, eu queria até uma figura para isso, né? Porque o legislador, né? Ele tem a missão de legislar. Eu acho até o nome legislador é forte, porque eu entendo até que hoje a gente deveria estar diminuindo leis ao invés de estar fazendo mais leis. Então, a métrica é isso. Se o cara é um bom deputado, são quantas leis ele faz, não a qualidade. Mas ele tem também a missão de controlar o orçamento e de fiscalizar. Aí, eu até... Imagina só, eu tenho uma empresa, chega o fiscal... E eu arrumo um emprego ou para o fiscal ou para o filho dele na minha empresa. Qual é o nome disso? Corrupção. Mas isso é normal. Por quê? Isso é normal no governo. Por quê? Quando um congressista vai fazer parte do governo, qual é o nome disso? Porque ele é o fiscal. Sim. Olha só a discussão. Aí ele começa a ter dinheiro especial para ele do executivo, para ele gastar. Qual é o nome disso? Raposa tomando a gente fala assim, não, mas esse é o pacto. Não, o pacto está errado, não pode. Outra coisa, eventualmente, o cara pode sair do legislativo para ir para o executivo? Pode, mas não pode voltar. Sim. E o que a gente vê? A gente vê a ida e volta, ida e volta. Como acontece lá fora. Você vê muita eleição em distritos, por exemplo, nos Estados Unidos, Reino Unido, você virou ministro, você foi nomeado. Acabou. Tem nova eleição naquele distrito. Você não é mais representante naquele distrito. Acabou. Entendeu? Então, assim, a gente criou aqui... Né, um negócio absolutamente esquizofrênico, louco, sabe? Sim. Que privilegia quem? Sempre. Quem está no Congresso Nacional. Pode olhar. Sim. As pessoas, a gente fica falando de presidente da República, de governador,
de prefeito e tudo mais, mas os caras que não saem são os que estão no Congresso. Fred, ainda tem a fase Essa 2, é né? a mudança importante. E tem a fase 2, porque esse cara fica voltando pra votar. O que é o mais doido. Ele vira secretário, aí ele tira um dia de licença, É o aí ele conflito volta, de interesse total. volta a favor do governo. Aprova as contas, entendeu? aprova um projeto Absurdo. difícil e volta no dia seguinte. Imagina e todo só, mundo acha normal. é como se o dono de uma empresa pudesse ser o fiscal. Aí o fiscal vem para a empresa, trabalha. Quando precisa de alguma coisa importante para proteger ele vai lá e atua como fiscal. Porra. É isso. Imagina, alguém tá no conselho de administração de uma empresa, aí vai pro conselho fiscal aprovar as contas, depois volta pro conselho de administração, fala, não tem controle nenhum. Isso está sendo um retrato dessa campanha de 2022 aqui no Rio. Sim. A gente tem um grupo de secretários que estão saindo estão fazendo campanha ali, eles vão ser eleitos e vão voltar para as secretarias. Quer dizer, você vai estar votando naquela pessoa porque você gosta ou acredita que seja competente, talvez até seja mesmo, mas será que ele vai mesmo ser candidato ou tudo aquilo vai mesmo ser, se ele for eleito, ele vai mesmo ser um mandatário ou ele só vai ficar ali engordando a barriga do peixe? E fala-se abertamente disso. O prefeito da cidade do Rio fica prometendo abertamente na imprensa, ele fala, não, nós vamos eleger 5, mas como eu vou puxar 3, na verdade nós elegemos 8. Quando ele fala puxar, é nomear secretário. Então ele fala abertamente com a imprensa noticia como se fosse fato normal. Não, porque o partido do prefeito vai eleger 8, porque elege 5 e ele vai nomear 3 secretários. Então, por que diabos alguém vai votar nesse partido? Por que diabo? Você não tá votando na pessoa para ser eleita. E é falado abertamente, como se tudo fosse normal. Pois é, no Rio é o que a gente acabou de falar. O Rio de Janeiro tem um tempero a mais, né? Agora, essa questão do controle, eu acho que uma das piores coisas que eu já passei no mandato como vereador, uma das coisas que mais me frustrou, reunião de orçamento. Uma das principais funções do poder legislador, do parlamento, é fiscalizar e fazer o orçamento, quer dizer para o executivo como ele vai gastar o dinheiro. Principal função. Vota-se uma vez no ano, lei orçamentária anual. E aí eu descubro que na reunião dos vereadores vai um cara da Secretaria de Fazenda, do Executivo, que já é bizarro, peraí, eu tô discutindo o seu orçamento, o que você tá fazendo aqui. E aí a gente apresenta uma emenda, uma sugestão, eu acho que deveria ter essa regra, esse dinheiro deveria ir pra cá, pra lá, tudo mais. E aí o presidente da comissão, os membros da comissão de orçamento, que são da base do governo, vêm e falam, Secretaria de Fazenda, dá pra fazer? Vocês concordam? A Secretaria de Fazenda fala, não concordo. Então a emenda é rejeitada. Fala, é claro, eu tô querendo botar uma regra aqui pro Executivo, eu tô querendo deixar o jogo mais duro, botar mais governança, botar mais regra. E é óbvio que a Secretaria de Fazenda vai ser contra, porque eu tô exigindo transparência. E aí a gente pergunta para eles, na reunião da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar, e a Secretaria de Fazenda fala, não, eu sou contra. É claro que vai ser contra, eu estou te fiscalizando. Gente, você sabe que em 2018 eu falava muito isso. Eu tive um pouco esse sentimento que o Fred comentou aqui, né? Eu entrei na candidatura de 2018, tipo, vamos tentar trazer esse esclarecimento para a população, vamos tentar mudar, trazer. Eu ainda faço muito isso, assim, nas minhas redes sociais, né? Uns vídeos tentando explicar, trazer a política de uma forma mais leve. E a pergunta que todo mundo faz quando você se coloca ali como candidato é quais são suas propostas? Eu sempre falava, até tenho. Mas antes de falar das minhas propostas, você sabia que o legislativo também fiscaliza. Meu principal ponto, assim, se eu for uma deputada que eu só fico ali, esse projeto é ruim, isso aqui, o governo está gastando muito, o governo tem que enxugar a conta, já está excelente. Se eu não propor nenhuma nova lei, mas eu só ficar ali combativa, isso já é um super trabalho, é que as pessoas esquecem disso. O eleitor, é trazer esse esclarecimento para o eleitor, porque ele pergunta, o que você pensa sobre educação, que são pautas, obviamente, legítimas e que a gente tem que falar sobre isso, mas tão importante quanto é falar, além de tudo isso, eu tenho esse papel aqui que é fundamental. Eu diria até que mais por uma questão de tempo. Posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, mais de 90% do tempo do mandato é você sendo fiscalizador em vez de você ser um legislador. Porque imagina, são 51 vereadores, no caso do Congresso Nacional, 514 deputados federais. 513, desculpa. 513. Bota mais um que já tá bom. Mais não, 513, enxuga. 513 deputados federais. Quantas vezes, ao longo de 4 anos, um projeto seu vai entrar na pauta para ser votado? 2 vezes? 3 vezes? Agora, te garanto que você vai votar, ao longo desses 4 anos, centenas de projetos. Então é muito mais importante a sua atuação com relação aos outros projetos ruins. É muito mais importante a sua atuação com relação a essas centenas de projetos do que os seus 2 ou 3 que vão entrar na pauta. São importantes, claro, vão apresentar bons projetos. Mas você trabalha muito mais com relação aos outros projetos, sobretudo do executivo, que manda na pauta, do que exatamente com relação aos seus. Então você fiscaliza muito mais
do que você legisla. Esse ponto é legal a gente falar. O Pedro é um só ali na bancada, uma bancada de um homem só, mas a gente no Congresso também somos só 8, né? E perguntam muito isso para os nossos deputados federais. De 513, vocês são 8, que diferença vocês fazem? E assim, muitos dos projetos, as pessoas não sabem disso, eles são votados antes de ir para o plenário, eles são votados nas comissões. Então, assim, os deputados do Novo, eles conseguem barrar projetos ruins já na comissão. E acho que você deve viver a mesma coisa lá na Câmara do Rio. Como é que é isso de barrar já esses projetos ruins nas comissões? As comissões, quando a gente fala de Câmara Municipal, as comissões, infelizmente, já não são tão importantes quanto são no Congresso Nacional. Lá, por exemplo, tem projeto que é aprovado sem nem ir a plenário, né? Aprova nas comissões e acabou, virou lei. Na Câmara isso não acontece, tudo vai a plenário. Mas dentro do plenário a gente tem uma influência muito grande. Por exemplo, basta um vereador, no Congresso Nacional não é assim, salvo engano, são 33 que precisam. Mas na Câmara basta um vereador para você pedir voto nominal. O que isso significa? Tá lá aquilo, todo mundo permaneça como está, o projeto está aprovado, aí vai 1, 2, 3, 4, e aí vem aquele projeto que é bizarro, que seria aprovado naturalmente, porque simplesmente a coisa fica correndo, o pessoal tá apressado, aí você vira e fala, presidente, eu quero voto nominal. Aí é um barata voa, todo mundo, espera aí, que abriu o painel, que eu tenho que votar e tudo mais, e aí presta atenção, aí você fala, olha só, eu tô aqui dizendo há 40 minutos que nós estamos votando um projeto que obriga, isso é verdade, que todos os banheiros de comércio na cidade, da padaria, do posto de gasolina, todos os banheiros vão ter que ter papel higiênico hidrossolúvel e chuveirinho. Isso foi surreal demais. Chuveirinho. Quais são as chances? Isso é completamente surreal. Aí as pessoas prestam atenção. Ah, meu Deus, blá, blá. Aí você começa a ver no painel. Alguém votando contra, mais um votando contra. Aí o projeto... Blá, blá. Aí o autor vê que vai perder. Não, presidente, eu queria tirar o projeto de pauta para poder discutir melhor. Eu tô querendo discutir melhor há 40 minutos. Ninguém presta atenção. Mas só quando você pede o diabos do nominal. Que aí é nome no painel. Aí o cara pensa, peraí, é meu nome no painel. Aparecer, né? Aí o cara vê o nome dele lá, ele fala, como é que eu vou votar isso? Mas não fosse me pegaram, finalmente. Não fosse um pedindo essa votação nominal, passava batido. Isso é muito legal, porque as pessoas também não entendem a importância de ter uma bancada, não só a bancada do Partido Novo, mas de deputados sérios. Quer dizer, você falou aí, 33 no Congresso, hoje somos 8. Se a gente conseguir dobrar, já vai para 16, mas talvez a gente consiga achar outros deputados bons ali em outro partido para que a gente junto fale, gente, olha só, votação nominal, nada, não é só isso, não é é só sobre mostrar, o mérito, né? só mostrar que aquele projeto é ruim. E depois você se entende com o seu eleitor, e volta o que a gente está falando, o seu eleitor tem que cobrar. Só ter leis, a lei, o deputado, ele é um representante da vontade do povo. Então, só escrever aquela lei ali, por isso que a gente fala isso no Brasil, essa lei não pegou. Já é uma coisa completamente sem sentido, né? Como é que aquela lei não pega? Mas por quê? Porque a população, de fato, não acredita naquilo ali. Então, o legislador, ele também tem que mudar a cabeça dele, voltar a cabeça de sou um servidor. Será que essa lei ali, de fato, é a intenção das pessoas que votaram em mim? Trazer essa transparência, mudar essa cultura da política brasileira, né? Senão a gente vai ficar sempre ali correndo atrás do rabo. Mas o grande motor para que isso aconteça, né? E aí isso vem até da motivação, né, da gente estar de alguma forma aqui, quanto mais cidadãos estiverem interessados nesse assunto e estiverem acompanhando os seus mandatários, as pessoas em quem ele votou, independente do partido, eu digo assim, esse é o dever cívico cidadão de cada um de nós. Quanto mais a gente acompanhar, eu não tenho dúvida que o processo todo vai melhorar. Hoje, eu me sinto, por isso é que eu resolvi ajudar de alguma forma, eu fui omisso a maior parte da minha vida em relação a isso, completamente omisso. Isso tem um custo. O custo é esse, essa desgraça que a gente vive na cidade do Rio, no estado do Rio, no nosso país. Se você assim, não, são os políticos, não. Os políticos são consequências do que eu fiz e do que eu faço e serão do que eu vou fazer. Eles não surgem do nada, não caem do céu, não né? Caem. Aliás, do céu certamente não caem. A democracia é de um outro lugar, de baixo para cima. A democracia no Brasil é uma boa democracia. O que a gente, pela nossa omissão, permitiu é que quem assume o poder legislativo e de governo por tabela, né? Porque uma coisa, a gente vai criando modelos ruins e esses modelos ruins vão criando um ciclo vicioso, que é impressionante, que só vai piorando. Como é que reverte isso? Isso lembra do Ulisses Guimarães, aquela frase clássica, que estavam criticando o Congresso, e aí ele falou,
Você está reclamando de hoje, aguarde o próximo. É. E foi uma profecia, realmente. Vou olhar na década de 90, tinha muito problema. Mas você ainda resgatava com os nomes bons, tradicionais. Hoje em dia você olha e fala, nossa... Mas o que parece muitas vezes distante de nós, está próximo. Está próximo por quê? Porque depende de nós. Eu não digo que está próximo no tempo, porque a motivação de participar, de entender, de acompanhar é baixa. E vai demorar muito tempo para reverter. Mas nós temos que fazer. Isso é muito triste. Em 2018, né, quando eu decidi vir candidata, na minha cabeça, eu falei, bom, as pessoas podem, tenho várias amigas que são de esquerda, elas não vão me apoiar, eu já sabia que vários nem iam votar em mim, mas o que eu estava esperando ali? Falar, bom, pelo menos você saiu do sofá e está fazendo alguma coisa que você acredita. Parabéns pela sua intenção. Eu não concordo com o que você pensa, mas pelo menos você está se colocando para fazer alguma coisa. Defenda não foi seus, assim. seus Pois conceitos. não foi assim. Eu tomei muito mais paulada do que apoio. Ah, você é hipócrita, seu partido não usa dinheiro público porque vocês são todos do Itaú, vem aquelas loucuras todas, né? E aí, isso mexeu muito comigo em 2018. Eu falei, nossa, gente, eu tô aqui tentando fazer, né? Trazer um pouco de consciência cívica para as pessoas, botar, estimular, né? Dar o exemplo, né? A gente sempre dá o exemplo, né? Faz aí, eu não tô fazendo. Eu sou cientista política, eu tenho mestrado em políticas públicas e eu tava ali na minha bolha, no meu escritório, trabalhando com as minhas coisas também sem participar. Falei, bom, já que eu já me propus a fazer isso, já que eu já tenho, né, essa capacitação, deixa eu me colocar aqui como candidata para que outras pessoas façam também, para que estimule outras pessoas. E eu vi que as reações, assim, em média, foram muito mais negativas do que positivas. Ou tinha isso de o seu partido é isso e aquilo eu não concordo, então eu também não gosto de você mais, eu perdi alguns amigos, mas também é aquela coisa, mas você tem certeza que é isso que você quer? Você tem filho pequeno, a política é perigosa, você vai ser assassinada, onde você vai se meter? Você quer mesmo se meter com isso? E em 2022 eu tô passando também pela mesma coisa, sabe? Quase uma atividade criminosa. É isso. Ai, não, política ninguém quer ouvir falar. Eu peço para as pessoas, entre aí no meu Instagram, meus amigos próximos, compartilha, curte. Ai, Carol, ainda a gente vê isso em outubro. Dá um sentimento de, gente, o que aconteceu? Onde a gente se perdeu enquanto sociedade? Mas, ao mesmo tempo, eu tive 2 exemplos esse ano. Uma menina de 13 e uma de 11. Uma do Sul e uma de Minas. As duas entraram no meu inbox. Eu nem sei nessas coisas de internet, né? Você acessa outros estados. Eu nem sei como é que elas me acharam. Falando, você é uma inspiração pra gente. E eu tenho uma filha de 11 meses e um filho de 5 anos, né? Que eu me emociono pra caramba vendo... Eu tenho uma foto indo votar com meu filho assim na minha corcunda que eu super me emociono. Quando eu vi aquelas mensagens, eu falei, gente, se tudo der errado na campanha e eu tiver colocado a sementinha nessas duas aqui, amanhã elas vão estar fazendo um Instagram igual e a minha filha vai... Porque tem aquela coisa, casa de ferreiro, espeta de pau. Talvez ela não se espelhe na mãe, mas talvez ela se espelhe nessas duas aqui e fale, pô, quero ser que nem essas duas, só que elas pegaram o exemplo da mãe. E isso é como a sociedade deveria ser, assim, com política, né? Que a gente consiga trazer pequenas discussões. Não precisa ser uma discussão ao orçamento, à responsabilidade fiscal, que é uma coisa um pouquinho mais chata, mas pequenos gestos. A lei aí que o Pedro citou de botar chuveirinho nos banheiros, isso faz sentido. A gente tem, enquanto sociedade, no micro, né? Se a gente não consegue debater, talvez, o país, ou aquilo seja chato, mas que a gente debata pequenas regras de conduta da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa cidade, que é mais fácil, afeta mais o nosso dia a dia, e veja o vereador e acompanha ali a votação da Câmara Municipal, né? É um tema que a gente precisa falar muito e a gente até conversou no sábado, né, Fred? Tem aquela frase, educação não dá voto. Que é assim, uma punhada no meu coração, mas enfim. É isso, né? A gente precisa pensar muito. Não, uma professora escutando isso, quer dizer, você não está valorizando a profissão onde mais importante que a educação política, né? Que a gente está falando desde o início da conversa, né? Da falta de interesse das pessoas, da falta de entendimento da participação efetiva na política, né? Enfim. Então, a gente precisa falar sobre educação, precisa pensar em como começar esse processo, despertar nas pessoas essa vontade de participar, de entender, de cobrar, né, de acompanhar. E aí é importante a gente saber, Carol, como é que você está vendo isso, como é que está a educação na sua campanha, como é que estão essas propostas, qual é o peso desse tema para você, né? Educação, bom, primeiro por eu ser mãe de 2 filhos, né, que eu já tenho que estar ali observando que colégio eu vou colocar, que tipo de educação eles vão receber. E a educação no Brasil, ela é feita, a gente gasta mais do que os países
ricos. A gente gasta acima da média dos países da OCDE, eles gastam 6% do PIB em educação e a gente gasta 4%. Claro que você tem que dar um desconto ali, o PIB desses países é maior, mas na média a gente gasta muito e gasta mal. A gente coloca todo o nosso dinheiro em educação superior e nada na educação básica. O que a gente tem? A gente tem um aluno saindo do ensino fundamental ali sem saber falar português, sem saber escrever, com um entendimento de matemática precário, e ele não vai conseguir passar no vestibular, não vai conseguir ter acesso a uma faculdade pública. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem os ricos indo para as faculdades públicas e os pobres sem conseguir alcançar, né, um ensino superior. É uma inversão de valor completa. E a gente estava falando aqui do início, né? O Fred pontuou do uso de dados e evidências. Já é comprovado, tem pancada de estudo a nível mundial, premiado, prêmio Nobel, de que o momento mais importante da educação da vida de uma pessoa são os primeiros anos. Não é a universidade do ensino superior, onde o governo federal gasta boa parte do seu dinheiro. É no ensino básico. E aí a gente vem para a realidade do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil. Mais de 30 mil crianças que querem uma vaga em creche e não tem. Exatamente nos primeiros anos, onde todos os estudos apontam que são os mais importantes. Então, se nisso, que já é tão consolidado, tão óbvio, a gente está falhando, imagina no resto. Não estou falando nem de discutir a qualidade dessa vaga. Estou falando que ela nem existe. Nem existe. E você tem a criança, quando chega aos 9 anos de idade no Rio de Janeiro, mais de 50% é analfabeta funcional. Significa o seguinte, pode até entender uma letra e tudo mais, mas não entende significado. A gente fala que aluno é safra, né, gente? O aluno então, não brota. Isso é dramático. Não brota numa série. Novo, ele vem construindo. Tem método, tem processo, já tem experiências que comprovadamente dão certo e custam barato. E várias cidades e estados no Brasil paupérrimos conseguiram. Até no Rio mesmo. É inacreditável, exatamente. Tem bolsões tem no Rio de Janeiro, infelizmente, exceções que vão muito bem, obrigado. Então, por que não aprende? Por que não vai lá copiar o que está dando certo, cara? Não inventa a roda, sabe? Agora, mais uma vez, precisa ter gente do bem, gente focada no objetivo, sistema de gestão, de cobrança, de acompanhamento. Meta, início, meio, fim, acompanhamento. É só isso, cara. Assim, não está conseguindo é porque não sabe. Se não sabe, tem que aprender. Vai corrigindo, vai chegar. Não, e é trabalhar com diagnóstico, né, gente? A Carol sabe que a gente no estado do Rio, 26% dos nossos jovens são os famosos nem, né? Nem trabalha, nem estuda. O que você faz com esse pessoal? Você ignora que eles existem? Aí você diz para esse cara que a única porta de saída da escola para ele é a universidade? Não é. Ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. Então, cadê o ensino profissionalizante, técnico? A gente tem também muito de pouco. Novos números, né? A gente tem acho que 26% de nem para 4% de curso profissionalizante, né? Da verba pública para curso profissionalizante no Brasil. Também a média dos países ricos, da OCDE, é exatamente o contrário. Você tem muito curso técnico e nada de nem. Por quê? Porque tem alta empregabilidade. O cara faz aquele curso ali e amanhã ele já está empregado. Você passou pela Alemanha. A Alemanha é uma referência nesse modelo de que a ampla maioria das pessoas passam, na verdade, pelo ensino técnico, muito mais do que o ensino superior. E alguém vai dizer, nossa, isso é degradante. Seria muito melhor se essa pessoa passasse pelo ensino superior. Ver a produtividade da Alemanha. Imagina a Alemanha dando um banner. A Alemanha deve olhar pra gente e lamentar o modelo deles, né? Claro. Só que não, essa não é a realidade. O ensino superior, óbvio, é muito importante. A engenharia, o direito, a medicina, é óbvio. Mas nós temos muita demanda em várias outras funções. O setor de óleo e gás, por exemplo, tem muita demanda de profissionais técnicos, com remuneração muito melhor, inclusive sou advogado bacharel, mas do que muito bacharel de direito que não encontrou espaço no mercado. Verdade. E aí tem alguém que fez um curso técnico em menos tempo, e alguém vai dizer, mas eu sou bacharel em direito. Parabéns, está ganhando menos que alguém já tem que fez o ensino técnico. Esse gap do profissional de TI no Brasil, né? A gente tem as profissões do futuro, todas passam por mais tecnologia, mais qualificação de ensino de computadores nas escolas e ensinar para os alunos para ter acesso a esse mundo digital. A gente não tem isso e a gente já está com esse gap gigantesco. Quer dizer, oferecer esse tipo de curso para os alunos também. Queria aqui levantar a bola do Partido Novo de novo, né? Pedro Duarte, tem quantos assessores você tem? Tenho 8. Quantos você teria direito?
20. Pois é, e aí o Pedro Duarte fala muito e fala muito bem sobre educação. Trouxe quem para trabalhar com ele? A Lívia, uma especialista em educação. Quer dizer, essa é a qualidade do mandato do mandatário do Novo, né? Você vai falar sobre aquele assunto, a gente tem sempre um assessor ali que é um especialista. E eles podem contar um pouquinho aqui a realidade da educação do Rio de Janeiro, tanto ali na base, nas creches, nas escolas. O Pedro e a Lívia estão sempre visitando as escolas, vendo a realidade, porque a gente tem que falar e tem que falar com propriedade de quem viveu. A gente troca muito essa ideia, né? O Pedro e a Lívia. Tipo, o Pedro vai ali na escola, conversa com o diretor e sabe a realidade de cada uma das escolas. É óbvio que tem diretores bons, mas também tem muitos diretores que são indicações políticas. Contar um pouquinho pra gente como é que é a realidade do Rio hoje. Ainda tem, né, Pedro? Infelizmente. Mas a gente tem visto exemplos bons. Uma questão que a gente está acompanhando agora de perto, Pedro pode falar mais, é a questão das creches conveniadas, que a gente falou muito durante a campanha com o Fred, né, que a prefeitura pagar para instituições conveniadas, né, pelo aluno, o custo é menor, o custo ano é menor, porque na rede pública é 1/3. Isso é um fato importante. E você consegue ampliar as vagas e tentar andar com essa fila que o Pedro mencionou. O ensino, ele segue sendo público, com uma gestão privada. Público, é o oposto do que todo mundo acredita. E muito importante. Vocês querem privatizar tudo para ter lucro. Vamos lá, gente. Quero oferecer serviço de qualidade mais barato. Resolver o problema das pessoas, né? Isso, né? Resolver o problema. Uma coisa bacana, teve algumas unidades nessa virada de ano que entraram. E eu pedi, pô, Lívia, pega essa última lista das creches conveniadas que entraram e vamos lá conhecer. E tinha um caso que a gente viu que ficou muito interessante, que foi o primeiro que a gente visitou, que era uma escola cristã, católica, que existia há mais de 100 anos. A gente falou, nossa, essa escola existe há mais de 100 anos e agora que ela entrou no modelo. Vamos lá perguntar por quê. Fomos super bem recebidos pela diretora e ela disse, eu não entrava antes, né, não oferecia vagas aqui dentro da minha escola por recebimento da prefeitura, porque eu tinha medo, todo mundo falava que a prefeitura não paga. A prefeitura tem fama de que não paga. Eu sou uma escola beneficente, né? Não tenho lucro, as contas são apertadas. Imagina eu receber aqui 15, 20, 30 crianças e 2 meses depois a prefeitura parar de me pagar. Ninguém vai tirar no meio, nem pode, a legislação não deixa. Você vai ficar um ano todo com aquela criança que a prefeitura não está pagando, assumiu o compromisso e não paga. Então ela confiou, ela falou, coloquei 30 alunos, a prefeitura felizmente vem pagando, foi uma promessa aí no último ano. E bacana que ela mistura, inclusive. Tem alunos, crianças que estão lá pagando, que estão na mesma turma das outras que a prefeitura está pagando. Espetacular. Tudo misturado, tudo junto. Falou, vou tratar todo mundo igual. E aí esse modelo consegue gerar 30 vagas, na verdade, só na unidade dela. São milhares de vagas criadas com uma boa política, em um ano. For construir creche é importante, mas vai demorar 2, 3, 4 anos. Chamar professor concursado. Acho que não deve... Você deve ter os números, naquele tempo lá. Custava uma criança numa creche própria da prefeitura custava R$23 mil por ano. E o que se pagava nesse convênio é R$650 por mês. Então é 2 mil. Então é 1/3. Então para que vai construir creche? Não faz sentido. É muito mais barato. Olha só, fora que você vai ter o custo de fazer a creche, de predial e tudo mais, para depois gastar o triplo do que se gasta. Então, você não gasta esse dinheiro original e dedica tudo a pagar. Não, e a nossa população está envelhecendo. Então, assim, você ir construindo um monte de creche para daqui a 10, 20 anos você ter esse espaço ocioso também não é nada inteligente. E foi muito bacana que ela pontuou. Se a prefeitura for correta comigo, honrar os pagamentos, se tiver uma boa relação... Ela falou, ano que vem eu posso dobrar, triplicar a quantidade de vagas que eu tenho aqui, eu tenho estrutura para isso. Olha a oportunidade que o Rio está desperdiçando por ter fama de mal pagador. Ela pode expandir, né, inclusive a estrutura mesmo, não só a quantidade de alunos, mas a infraestrutura. E aí eu acho que aí entra um ponto importantíssimo. É que se tenta colocar ideologia nessa discussão. Sim. Isso não é ideológico. Isso é prático e objetivo. Exatamente. Entendeu? Não importa se é de esquerda ou de direita, você tem custos o problema das pessoas. É simples assim. Então, é que eu fico vendo assim, a gente fica muito preocupado em... Assim, cara, vamos para o lado prático da vida. Quer dizer, a gente andou muito, né, em comunidades carentes e tudo mais, né, várias portas, tomo conta de criança, dou aula de matemática, dou aula disso, dou aula daquilo, ou seja, ainda tem um outro campo a explorar
que é a capacitação dessas pessoas que estão lá no local de uma forma fragmentada, que talvez o custo ainda seja menor do que esses R$650 por mês. Eu vejo muito isso, Fred. Tem Entendeu? algumas pessoas que perguntam assim, Pedro, mas você acredita no modelo de creche conveniadas? Como se fosse uma questão de crença. Exato. Não é uma questão de crença. Não acredito. Eu acredito em Deus, mas não acredito no modelo de creche conveniada. Eu leio, estudo, visito, entendo. Eu visito, eu estou lá, eu estou visito, vendo. vejo os números, é isso. O modelo entrega resultado. Agora, E é isso que importa. se você tem uma operação da prefeitura que custe menos que esses R$650, beleza, vamos fazer. Entendeu? Mas fazer para gastar o triplo do que se gasta, qual o sentido nisso? Não, e a resistência É dinheiro exatamente público. daquelas pessoas que acusam a gente de estar querendo ter lucro, né? Dos sindicatos, de político, né? A gente fala, gente, aqui está o estudo, aqui a gente está te mostrando os números, a gente está economizando, a gente vai entregar um serviço público de qualidade. A resistência é exatamente quem? Dos sindicatos, dos professores, daquelas pessoas que os interesses eles dizem defender. Nessa linha agora, uma coisa, até comentei com a Lívia na época, assim, que frustra, você fica chateado, porque a prefeitura anunciou no último ano a ampliação, 8.000 vagas novas em creches conveniadas. E eu fui lá na postagem, parabenizar, porque eu critico, fiscalizo, mas também elogio quando faz o gol certo. Eu fui olhar os comentários, 90%, a maior parte dos comentários, uma mobilização dos professores, nem professores da rede, na verdade, pessoas que passaram no concurso e ainda não foram chamadas. Falando, é absurdo vocês estarem fazendo isso, vai atrasar a minha convocação. Eu vou demorar mais para ser convocado. Ou seja, o foco da pessoa não está em comemorar, olha, temos vagas sendo criadas, crianças que estavam fora da creche agora vão estar. A preocupação é, o meu concurso vai demorar mais para andar. E aí você fica chateado, você fala, cara, essa pessoa daqui a pouco vai entrar na rede com essa mentalidade de que, não teve aumento suficiente no meu salário, eu queria ganhar aumento maior, porque usou o dinheiro para melhorar o ticket da merenda. E quando o foco deveria estar sendo, será que a criança está aprendendo mais? Exatamente. Ela está se desenvolvendo melhor? Esse aqui é o ponto. Essa mãe está conseguindo trabalhar, essa família está estruturada, porque a criança está na escola, né? Está na creche, então, enfim. Essa inversão é uma das coisas que às vezes você fica frustrado. Você vai comemorar algo bacana e vê uma reação dessas. Quanto a gente perde de força de trabalho pelas mães que não estão conseguindo voltar a trabalhar, porque tem que cuidar dos filhos, que deveria, né? O Estado deveria oferecer ali uma creche para que elas pudessem voltar rápido. A gente fala tanto das mulheres, das mulheres, das mulheres. A dificuldade é exatamente o impacto essa. é enorme. É voltar, deixa que elas querem voltar a trabalhar, mas com quem que vai deixar os filhos? Porque para além da educação, a gente sabe dos ganhos de creche, o ganho na força de trabalho da mulher, o ganho na nutrição. Você vai em qualquer creche, você vê as refeições que tem ao longo do dia. Infelizmente, muitas dessas crianças em casa não têm isso. Então, além dessas crianças estarem fora de educação, elas estão fora de acompanhamento de saúde, acompanhamento de nutrição. Em creche, o agente de saúde visita. Sim. A gente saúde visita na casa das pessoas, nem sempre, infelizmente. Então, o ganho, uma das coisas que mais me irrita hoje no Rio de Janeiro é saber, tem 30 mil crianças que gostariam de estar numa creche, a família gostaria que aquela criança, aquele bebê estivesse numa creche e não está por falta de vaga. E a gente gastando 252 milhões com publicidade, gastando uma pancada de obra que nunca é concluída, e essas crianças, daqui a 5 anos, acabou. Essa criança não passa por creche de novo. Acabou, não passa por creche de novo. Para ela rápido. Esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, né? Sobre a liberdade do pai de poder escolher, o pai das famílias mais pobres, que os filhos estão na escola pública, de poder escolher. Porque você dá um voucher, você dá essa opção de você colocar o seu filho numa creche conveniada e o pai vê, essa creche é boa, essa creche não é boa, vou colocar nessa aqui, a prefeitura vai pagar igual. Essa creche é administrada pelo poder público, essa aqui é administrada pelo privado, mas eu posso ter essa opção, eu vou botar nessa daqui. Você cria uma competição natural, como tudo na vida, né, que a gente tem essa competição, os melhores vão sempre se sobressair, e eu recebi uma crítica de, não, isso daí você está prejudicando as famílias mais pobres que não têm capacidade de escolha. É uma mentalidade completamente errada que a gente tem de achar que o Estado é que tem capacidade de escolher o que é melhor para você. Por que aquele pai, só porque ele é de uma escola, de uma condição mais pobre, ele não pode escolher o melhor para o filho dele? Ele que tem os critérios dele e que decida qual é a creche melhor, e se ele não tem capacidade de decidir, a própria comunidade vai falar para aquele pai, essa creche é muito melhor, assim, a gente tem que parar com isso de achar que o Estado, o pai-Estado, vai decidir para o cidadão, não. Aqui eu tenho um corpo de burocratas especialistas em educação aqui na Secretaria de Educação que vai decidir para você o que é melhor. O melhor é essa creche aqui que me custa 5 vezes o custo daquela dali particular, e todo mundo, né, inclusive os mais pobres, vão estar pagando pelo custo disso aqui, né? Sim. E que muitas vezes não são nem entregues, né? Eu e Lívia já visitamos unidades escolares, digo, creche que ainda a gente lembra de algo menor, mas escolas gigantes, de 3 andares, dezenas de salas, chegou a 95% de ficar pronto, e os últimos 5% estão há 4 anos. Isso em Pedra de Guaratiba. Inacreditável. Abandonada. Triste. Abandonada.
Abandonada. Não, e você vai caminhando, aí você vê que os moradores estão vendo alguém diferente ali caminhando, olhando pra escola e vem perguntar: não, o que você é? O que você vai ver aí? Vai reabrir essa escola? Vai cobrar? Vai fazer acontecer? E você vê que a população no entorno desesperada para que a escola abra. Mas isso é o quê? Troca o prefeito, troca a política de educação. Pois Troca é. Aí o contrato, aí alguém Foi deixou de fazer exatamente. pagamento para o outro não concluir aquilo. Troca o prefeito. Aí eu vou parar de pagar aquele contrato para essa escola não ficar pronta e todo mundo achar que foi culpa do último prefeito. E fica nisso e não conclui. Isso é muito engraçado, porque, assim, engraçado não, isso é muito triste, na verdade. Porque se você tem uma escola, que é um resultado imediato, o prefeito anterior botou 95% da escola, faltou os 5%, dá para o prefeito fazer uma politicagem ali, colocar a plaquinha e falar que foi ele que inaugurou. Se nem isso a gente consegue, agora pensa saneamento básico, que a obra é por debaixo da terra. Pensa não outras, aparece, né? não aparece. O cara não vai colocar a plaquinha dele ali embaixo de uma tubulação, vai botar o quê? Uma plaquinha inaugurei, não tem interesse. O que a gente aconteceu, está passando agora com a privatização da SEDAI, né? Teve o edital previu 35% de perda, quando o privado assumiu, viu que você tinha 60% de perda na água. A gente teve lá na Rio. Você não teve a capacidade de avaliar as perdas. Imagina você, que é o dono de uma padaria, um dono de um salão de beleza, você tem 60% do seu insumo sendo desperdiçado e você não consegue sequer fazer um diagnóstico. Não tinha. Você já teria quebrado. Não quebra porque é estatal, não tem como quebra quebrar. porque é estatal. E a resistência que a gente teve para fazer essa privatização? É enorme, né? E na hora agora de entregar o resultado, eu fico esfregando na cara de todo mundo. Porque tem algumas coisas que vêm sendo expostas, tubulações que nunca foram limpas. Nunca foram limpas. Não tô falando de tubulação de 5 anos atrás. Tubulação da década de 50, da década de 60, que foram construídas e nunca foram limpas. E aí aumenta a questão da perda, a questão da própria limpeza da água, todos os problemas. Aí se a área de Botafogo tá ficando possível para tomar banho. Porque a SEDAI joga rápido, esgoto né? nas águas pluviais. A SEDAI, É a inacreditável. estatal, o estado que deveria tomar conta da gente, jogava esgoto nas águas pluviais. E eu lembro, minha família é de Caxias, né? Meus avós são de lá. Eu aprendi a andar de bicicleta lá. Eu caí numa vala escura, né? Que é esgoto a céu aberto. Porque na frente da casa dos meus avós tinha esgoto a céu aberto. E eu caminhando de bicicleta, tentando aprender a andar de bicicleta, errei, me perdi e caí dentro de uma. E aí a pessoa... Só que a gente tá falando isso, eu sou jovem, eu tô falando assim, final da década de 90, início dos anos 2000, esgoto a céu aberto. E continua esgoto tá a céu lá aberto ainda, em boa com parte certeza. da Baixada Fluminense. Mas assim, queria que você explicasse, porque a nossa Constituição Federal fala que a água é um direito de todos, está ali escrito, a nossa lei, nossa Constituição. Como é que você cai na década de 90 num esgoto a céu aberto, né? Não, e Teresópolis, Teresópolis tinha 0% de esgoto tratado. 0%. Que era a SEDAI. Nova Friburgo, cidades bem parecidas, 2 da região serrana, 2 lá com suas classes médias. Nova Friburgo fez uma concessão no final da década de 90 e tem 95% de esgoto tratado. Teresópolis, Nova Friburgo. Como é que, com um caso tão fácil de comparar, a gente ainda discute privatização da SEDAI? Porque a gente falou de dados e tudo mais, se a gente não tivesse nenhuma experiência, vamos dar um passo aqui, vamos arriscar? Não é mais arriscar nada, porque a gente já testou na década de 90 e já viu a diferença. Mas aí é a politicagem, né? Não é a política, né? É a defesa dos interesses do que você citou aí no caso dos professores que foram concursados querendo serem admitidos, que até eu acho que é um direito justo, mas que não deveria estar em prejuízo dessas crianças que precisam aprender, como também o tempo todo que se teve um lobby monumental para não privatizar, porque aquilo ali ia acabar com o cabide de emprego e também com o jogo da politicagem, que eu não chamo esse jogo político, que é o da troca de cargos. Esse é um baita de um problema, infelizmente. A SEDAI está apresentando resultados impressionantes. A privatização da SEDAI está apresentando resultados impressionantes em pouquíssimo tempo. Espero que isso seja um alerta aí para as pessoas de que a gente tem que fazer política pública baseada em dado, em evidência, em estudo e não em achismo. E não só porque está escrito ali na Constituição que aquilo ali é um direito, não vai cair do céu. A gente, né, o dinheiro do governo é o dinheiro do contribuinte. Não existe dinheiro público, existe nosso dinheiro que a gente está pagando. Isso de ser um direito de todos, Carol, a gente tem que também quebrar uma visão de que o que é direito de todos tem que ser fornecido diretamente pelo Estado. Porque, por exemplo, a educação é direito de todos.
E pode ser fornecido por escolas privadas, por convênio. O Estado pode pagar para a criança, para o adolescente. A gente viu o ProUni, inclusive, né, que era pagar para que os jovens, em vez de fossem para o ensino superior público, eles fossem para a universidade privada e o Estado pagava. E era um modelo que se provou que muitas vezes funciona melhor. Então também quebrar essa visão de que o Estado, na hora de fornecer, ele tem que fornecer por uma estatal, que tem cabide de emprego, que tem nomeação política, que tem que fazer licitação para comprar papel higiênico. Não precisa. Ele pode fornecer aquele direito através de parceiros privados, através de modelos que comprovadamente no mundo entregam um resultado melhor com menos dinheiro, com menos custo. Você corta o custo do intermediário. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Pedro. Quantos andares tem a Secretaria de Educação na Prefeitura do Rio hoje? Quanto a gente paga para administrar pessoal, para que aquele pessoal não entregue a educação que eles estão se comprometendo a entregar, né? Para que aquele pessoal sequer termine de construir as escolas que a gente falou aqui. Não, você vai ver no estatal, tem estatal da imprensa oficial para fazer o diário oficial. A gente não pode contratar alguém, uma empresa, que faça o diário oficial da cidade. Estamos falando aqui de alguma atividade pela soberania nacional do município do Rio de Janeiro. Por que a gente precisa ter? Aí vai lá, aí sai na imprensa. Em troca política, prefeito cede imprensa oficial para partido político tal. Por quê? Porque dentro da imprensa oficial, tem lá algumas dezenas de cargos, alguns encargos. Tem um orçamento, uma editoria de compra para comprar o papel, para comprar tal, tudo mais. E isso é usado como moeda política. Sendo que a gente poderia muito bem fazer uma licitação, contratar uma empresa e falar, durante 2 anos, você faz o meu diário oficial, você roda ele na imprensa, você faz o PDF, tudo mais, blá, 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 você coloca a regra. E várias empresas vão aparecer e falar, eu faço isso pelo valor X. Muito menor do que ter a empresa pública estatal, imprensa oficial da cidade do Rio de Janeiro. Que inclusive tem um prédio muito bem localizado em São Cristóvão, que não é utilizado direito. Porque a gente foi visitar lá, um prédio enorme, muito bem posicionado, na frente da Quinta da Boa Vista, lá. Entra uma pessoa, sai outra, vazio, aí tem um estacionamentozinho lá. Prédio. Tô falando casinha, acho que prédio. Ninguém sabe disso hoje no Rio. Eu mesma não sabia disso. E a gente tá falando, no fim das contas, de dinheiro, né? O famoso dinheiro público, que não é público, que é nosso, né, Carol? E do mau uso do dinheiro do nosso imposto, né? Essa questão tão difícil das pessoas entenderem, né? Que elas pagam imposto ali no quilo do feijão, no shopping, enfim. É difícil, porque você não né, pode assim, ter ganho de escala, né? E essa relação aí desse dinheiro meio que é invisível para a maioria das pessoas e com a corrupção, né? Porque a gente explica, mas na prática a pessoa ainda tem muita dificuldade de entender, né? A gente está passando por isso hoje no governo do Estado. Sim. Simplesmente criaram uma fundação, lotaram de cargos públicos ali para eleitoral, que ninguém sabe exatamente o que aquela fundação faz. Em época de eleição, você descobre que existem várias siglas ali que todo mundo até se perde, aí confunde com... O Freixo até confundiu com Comperge. E tem a Codevasf, que foi uma empresa federal que também descobriram agora que existia. Quer dizer, você vai descobrindo toda aquela máquina estatal que existe ali exatamente para você ir colocando cargos por debaixo dos panos. Um lado ruim na privatização da SEDAI é botar muito dinheiro na mão de bandido. Que é o que essas denúncias aí estão mostrando. Nós tivemos um governo que fez o correto, que foi a privatização da SEDAI, muito por pressão do governo federal, recuperação fiscal, tem uma longa história por trás disso, não foi por convicção, foi por necessidade e obrigação, mas fez. Ok, correto, parabéns, golaço. Só que entraram bilhões de reais na conta do governo do Estado, que em vez de serem utilizados com planejamento, com transparência e tudo mais, foi cair na mão de bandido. E as denúncias estão aí. 226 milhões foram sacados em dinheiro vivo em agências bancárias por rachadinha cabo eleitoral. Essa é a denúncia que está em todos os jornais. Então, se tem um lado ruim da privatização da SEDAI, infelizmente, foi botar muito dinheiro na mão de bandido. A gente tem que entender como é que as contas do Estado hoje a gente está conseguindo, né, ter um mínimo ali por causa dessa privatização. Como é que vai ser depois de 2022 que esse dinheiro vai acabar, porque foi pelo ralo, pela corrupção? Como é que a gente vai fechar as contas do Estado do Rio hoje? A gente tem 85% da receita do Estado é para pagar pessoal. Agora você imagina, seu pai tem uma loja na Cadeg, se ele botar 85% do custo da loja dele só para pagar pessoal... Ele estaria ali há 30 anos. Né? Não vai ter nada em casa,
porque não vai sobrar. E aí, a gente tá vivendo uma grande fantasia, essa é a realidade. É como se, o Fred entende muito melhor aí da trajetória da administração de empresas, mas a gente tivesse uma sede própria, a gente tivesse um prédio, vendêssemos o prédio, pegasse esse dinheiro e estivesse alugando num lugar super caro. E o Fred chegasse e falasse, ó, pessoal, estamos aqui, prédio agora moderno, muito mais bonito, tudo tá melhor, tudo tá funcionando bem. Mas olha só, a gente tinha um prédio próprio, agora a gente tá vivendo de aluguel, não seria melhor a gente talvez fazer um planejamento, um lugar mais módico, a gente precisa disso tudo, mas pegou um AAA maravilhoso, helicóptero no teto, tudo perfeito. Só que na verdade isso vai durar alguns poucos anos. Poucos anos, estou falando assim, 2, 3, porque o dinheiro está sendo muito mal gasto. A gente tinha que fazer a privatização da SEDAI, mas o dinheiro que entrou está sendo torrado. E aí as pessoas achando, tem dinheiro, o governador está anunciando uma pancada de coisa. É claro, Assim vendeu a fácil. sede. Sim, é fácil. Pois é. Foi mal, gente, tive Covid. O Estado não imprime dinheiro, né? Quem imprime dinheiro é o governo federal, porque a gente tem mania de achar isso. O Estado ele tem dinheiro eterno, mas os estados eles vão sempre se endividar e depois eles jogam essa dívida para o governo federal e depois todo mundo reclama que a inflação está galopante. Claro, você não está fazendo esse controle ali nem no Estado e nem no governo federal. Tipo, imprime mais dinheiro, é mais auxílio, é mais voucher, é mais auxílio de todas as categorias possíveis, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, que a gente viu aqui na pandemia, eram categorias fazendo lobby ali no governo federal e agora a gente está com uma inflação galopante e as pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque a gente tem essa falsa ilusão de que o dinheiro do governo ele é eterno. Mas o dinheiro do governo, de novo, ele é do contribuinte. É das pessoas que estão ali trabalhando para pagar 40%, 60% da sua renda de imposto, né? É bizarro que o Estado do Rio ainda não tenha aprendido isso. Nós passamos meses atrasando o salário de funcionário público, parcelando, dando calote no 13º, dando calote no valor das férias. Calote. O Estado do Rio de Janeiro deu calote para fornecedor, deu calote para servidor, deu calote todo mundo. 5 anos atrás. Exato. E agora a gente voltou a acreditar que dinheiro cai do céu, que tá tudo maravilhoso no Estado do Rio de Janeiro. Me perguntam muito isso. Qual a sua pauta para cultura? Qual a sua pauta para esporte? Eu acho que são temas maravilhosos. Assim, eu adoraria que a gente tivesse um dinheiro infinito, que a gente pudesse patrocinar tudo aquilo que a população espera que o governo pudesse patrocinar. Mas a nossa realidade é essa. A gente, há 5 anos atrás, o professor não recebia, o policial não recebia. Então, assim, quais são as nossas prioridades? Você, como chefe de família, se você tem um orçamento ilimitado, o que você vai fazer? Você vai pagar a escola do seu filho? Você vai pagar o seu plano de saúde? Ou você vai pagar para poder ir no cinema ou fazer qualquer outra coisa? Então, assim, a gente tem que ter prioridade, a gente tem que primeiro enxugar a casa, a gente tem que primeiro entender aonde o governo deve estar e aonde o governo deve sair para que a iniciativa privada sozinha crie oportunidades, né? Eu falo muito isso. Eu escuto muito, você quer ser política para ajudar as pessoas? Não, eu quero ser política para ajudar, tirar o Estado das costas das pessoas, do empreendedor, de quem está gerando renda, de quem está tirando emprego. O governo ele não te ajuda, o governo ele te atrapalha. Se você tira aquilo ali, a iniciativa privada ela tem capacidade de crescer, de gerar emprego, de gerar renda. O governo ele tem que criar um mínimo de estrutura para que o empreendedor não fique sufocado, para que ele ande. E aí tudo aquilo ali vai andar sozinho, a cultura vai andar, o esporte, as próprias empresas podem fomentar cultura, podem fomentar o esporte, mas o Estado ele tem que estar cada vez mais com responsabilidade nas contas dele para que a gente possa, para que aquela roda volte a girar. Hoje a gente está num Estado que é um dos mais endividados do Brasil, né? Não, e aí, a indústria mesmo, andar sozinha, a gente pega aqui no Rio de Janeiro, tem portos que estão querendo ser criados, já 2 bem famosos, que passam por um problema público, já saiu na imprensa, uma dificuldade de conseguir as suas licenças para serem construídos. Licenças ambientais, licenças de construção, anos. E o governo do Estado enrolando. E aí agora que a indústria naval, qual é o discurso? O governo do Estado anunciou a compra de um estaleiro em Niterói para transformar num porto público. Você fala, não, mas a iniciativa privada está há alguns anos aqui tentando fazer o porto dela para resolver. É agora que a indústria naval quebrou, a sua solução é comprar um estaleiro e fazer um porto público? Que tal os processos andarem mais rápido, serem mais transparentes, terem segurança jurídica? Estímulo você tem para novos entrantes? Nenhum. O cara fala, pô, Pelo eu vou contrário, embora, eu tô aqui pelo tentando contrário. abrir. E agora eu descobri que o Estado vai ser meu concorrente, que ele vai fazer um porto público bancário com dinheiro público? E aí, para quem vai para a Serra? A duplicação lá da... Não, e qual é a história do Estado como bom administrador de porto? Exatamente. Porto, Essa é uma pergunta. Qual é a Saiu história do essa Estado ideia como bom administrador? Como bom Barra administrador. Porto. Não faz sentido. Sim.
Não, e aí a gente pega obras que de fato ajudariam a indústria do Rio de Janeiro, como por exemplo para a Serra, a duplicação da 040. Tá lá, você vai, alguém vai para Petrópolis, você vai passando, você vai ver, tem uma parte meio feita, outra parte, tem um viaduto pela metade. Tem uma obra muito importante para o Rio de Janeiro, conexão com Minas Gerais, que é a melhora da nossa conexão na Serra, e a obra está parada. Parada. Há muito tempo. Assim, eu acho que a Carol tocou num ponto importante, a questão da prioridade, né? Assim, qual é o propósito? O propósito é que as pessoas tenham uma vida melhor. Para ter uma vida melhor, sem dúvida nenhuma, algumas atividades precisam ser muito bem executadas, né? Principalmente saúde, educação, segurança. Quem é que promove desenvolvimento? Iniciativa privada. Então, o que você tem que fazer? Descomplicar a vida da iniciativa privada. Diminuir o Estado e focar o Estado nessas 3 atividades: saúde, educação e segurança. É isso. O resto não precisa de Estado. Não precisa de Estado para administrar porto, não precisa de Estado para administrar saneamento, a SEDAI, nada disso. Isso já está provado. Não precisa de Estado para nada disso. Quem tem atividade privada ligada a isso se desenvolve muito mais. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo. Mas existem vários exemplos no Brasil e em outros estados. De novo, a questão é legislar para um dia impedir que o Estado tente fazer isso. Tente fazer isso. E mesmo sendo ilegal, muitas vezes tenta. Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro tentaram criar um aplicativo público, a estatal, de entrega de comida na casa das pessoas, de delivery. E já tem regra proibindo, não pode. O Estado não pode sair atuando assim que nem doido. E aí, vamos nós lá no judiciário, e o judiciário suspendeu. E algumas pessoas, que absurdo, tudo mais. Meu amigo, é ilegal. Não é ilegal porque, em frente a uma leizinha aqui, a Constituição diz que não pode ser assim. Mas nesse caso é ilegal porque faz sentido. Além de tudo. Porque além de ser ilegal... Assim, não, a lei precisa ser corrigida. Nesse caso, não. Sim. Não, você falando, nossa Constituição, que não tem nada de liberal, uma Constituição ali mediana. Esse nível de Constituição falou: estados, municípios não podem sair empreendendo, virar empresários sem lei, sem interesse público comprovado, sem questão de soberania nacional. Não pode inventar da cabeça e falar: putz, eu acho que o Mundial e o Guanabara não funcionam bem na minha cidade, não. Eu vou criar um supermercado. Não pode criar um supermercado. Porque não é assim. Então imagina, né? Imagina a doideira que é esse cara prefeito falando: nossa, eu acho que o material de construção tá meio caro, né? Eu vou abrir aqui para disputar a venda de cimento na cidade do Rio de Janeiro. Não dá, não pode ser. É pior, nesse caso a lei faz sentido e o nosso prefeito vai lá e vai contra, né? E acha que pode ir contra uma lei. Enfim. É loucura. Isso de o Estado é liberal, não é liberal, eu acho isso muito engraçado. A gente está ali há anos batendo nessa tecla de livre mercado, de concorrência, de diminuir a máquina pública. Por quê? Porque isso funciona. Porque você pega dados, os países mais livres são aqueles que mais crescem. Aí você vê candidatos hoje ao governo do Estado que sempre foram de esquerda, sempre bateram contra tudo isso que a gente está falando aqui, hoje indo no debate falando: nós liberais. Por quê? Porque a pessoa, quando ele é candidato a deputado federal, quando ele de fato é um deputado federal, você pode ter 2 milhões que odeiam, 50 mil que gostam, você vai ter ali seu nicho. Quando você quer concorrer para um cargo majoritário, você tem que pegar política pública baseada em evidência para ver o que de fato funciona, porque a população ela tem um limite do quanto você consegue enganar. E aí você vê o contrário, você vê esses candidatos vindo da esquerda para o centro e se colocando numa posição de uma coisa que eles nunca foram. Quer dizer, o debate ele é sempre manipulado de uma forma que, né, quando você precisa de fato do voto da maioria da população, você tem que ir contra tudo aquilo que você manipulou. Você passou anos manipulando o debate, mas veja bem, agora a gente vai mudar de opinião. A gente teve isso ontem no debate da Band ali, vendo, né, um candidato que sempre foi de esquerda, inclusive batendo o Partido Novo é contra os agrotóxicos, o Partido Novo é contra a Amazônia. Quer dizer, é um debate... Raso, né? Raso e mentiroso. Essa questão do PL, que eles dizem do PL do veneno, eu falo que é o PL da segurança alimentar. O que a gente teve? A Anvisa fez simplesmente uma análise dos processos. A gente falou aqui sobre quantos processos ficam parados. Você falou aí do processo que ficou parado do Porto. A gente tem, às vezes, 13 anos para você liberar um defensivo agrícola, que é o mesmo componente ativo de
de uma marca que já está no mercado. Você só libera aquilo ali para que você tenha mais concorrência do mesmo ativo. É que nem um medicamento genérico. Hoje todo mundo é a favor de você ter um genérico porque você diminui o preço dos remédios. É a mesma coisa com os defensivos agrícolas. Você diminui o preço, o alimento fica mais barato. Você teve um mutirão ali de falar, vamos analisar tudo que é igual e liberar o que é igual. Abriram a porteira do liberou geral. Não, a gente liberou o que já funcionava. E mais... Que era padrão dos países desenvolvidos do mundo, padrão OCDE, padrão... Nada, nenhuma invenção, nenhuma jabuticaba. E mais, às vezes você tem uma nova molécula que é menos tóxica do que uma molécula que já está sendo vendida. Então, se você Quanto antes ela for para o mercado, melhor. Melhor, porque você tá é a mesma quantidade de agrotóxico, mas é um menos nocivo. E um processo é razoável que você demore 13 anos para fazer uma análise de processo, isso não tem a menor razoabilidade. Você ser pró o alimento mais saudável é você ser pró que esses processos sejam mais simples. Mas não, a gente está sempre achando que tem que dificultar, e a imprensa faz um trabalho completamente ruim para a população o trabalho que eles fazem. É distorcido. Eles falam que, na verdade, você está comendo mais agrotóxico, está comendo mais veneno. E aí você vê um candidato que sabe daquilo ali, mas vai num debate falar, não, nós liberais somos a favor de que você coma só orgânico. Aí dói, né? Dói o coração, né? E aí, gente, o Brasil tem jeito? Tem jeito, Fred? Eu acredito que sim, não é rápido. E depende dessas questões que a gente discutiu aqui. Assim, as pessoas, né, nós, precisamos cada vez mais nos informarmos, participar, acompanhar, não esquecendo que o caminho é a mudança no Congresso Nacional, deputados federais é o primeiro. Então, acho que cada um de nós tem a responsabilidade de conversar com todas as pessoas que a gente conhece e propagando isso. Olha, presta atenção. Eu entendo que tem um caminho, né? Uhum. Eu hoje, como eu milito numa empresa americana e tudo mais, eu não posso participar de campanha política, nada disso, mas, cara, princípios e valores, atitudes cívicas, eu acho que todos nós, e eu particularmente, vou continuar a ter, e a gente precisa ter. Então, preste muita atenção, agora eu vou falar ali com quem está nos ouvindo, preste muita atenção em quem você vai votar para qualquer cargo, se informe. Não acredita em Papai Noel. Olha o histórico das pessoas, porque o histórico das pessoas fala muito. Tem muita gente fazendo discurso e faz discurso que não é consistente e compatível com o que essa pessoa fez a vida dela toda. Assim, pô, será que vai mudar mesmo? Eu não acredito nisso. E procure dar uma chance para essa turma jovem que está entrando na política. Se informem sobre eles. São muitos qualificados. Uma boa parte está no Partido Novo, mas tem gente fora do Partido Novo também. Então, estão assim, sendo apolítico, entre aspas, mas, por outro lado, querendo que o Brasil melhore, querendo que o Rio de Janeiro melhore, que o Estado do Rio de Janeiro melhore, só tem uma forma, a gente participar. De qualquer jeito, ajudando a pessoas que a gente acredita e olhando o passado dessas pessoas, né? Porque dizem muito e a gente... Tá bom, eu ainda não sei direito, mas eu posso tentar melhor. Mas repetir o mesmo erro que eu já sei que vai dar errado, pra quê? É isso aí. É isso. Acho que foi, né, Carição? 10 horas. Não. Então é isso. Gente, super obrigada. É ótimo. Top. Tem que me proteger aí, porque não, Fred, eu fui político fica super tranquilo, cara. Eu te mando todos os cortes que eu fizer. É melhor falar bastante, depois poder cortar. Não, eu corto. E antes de eu subir qualquer coisa, eu te É mando. do meu jeitão também, cara. Eu não consigo ser outra coisa, entendeu? Não, mas eu te mando. E Não se podar preocupa depois que eu do não vou corte. subir nada Se sem fosse te ao mandar, vivo, era não. mais preocupante. E eu te mando também uma